direito à poluição. Então, nós temos um grande debate no mundo internacional, quem tem qual direito de poluição. Então, isso são fatores ecológicos que certamente vão determinar o desenvolvimento deste século XXI, que pelo bem ou pelo mal vai ser o século da ecologia. E a última, do meu querido amigo Fattori do CIDES. Hoje estão acontecendo importantes avanços sociais, as famílias têm menos filhos, a expectativa de vida está aumentando, as crianças vão na escola, etc. E tem os avanços tecnológicos como os celulares e a internet que facilitam a vida das pessoas. Será que a esquerda não subestima esses avanços? Amigo Fattori, eu diria, historicamente, a esquerda quase subestimou tudo e por isso está na posição em que está. Uma posição subalterna, sem uma capacidade ainda suficiente para definir analiticamente perspectivas a partir do mundo local até a perspectiva planetária. Agora, uma questão certamente de fundamental importância no que diz respeito à sua pergunta. É a questão de se relacionar com as aspirações socioeconômicas e culturais da população. Isso é o desafio maior. Isso não se aprende na academia. Isso se aprende onde? Só na realidade da luta social que está se manifestando das mais diversas formas, nos mais diversos lugares. Então, eu concordo que subestima isso, porque, obviamente, que o desenvolvimento das forças produtivas do capital gera elementos importantes também para o futuro até hoje. Só que a perspectiva é destruidora. E essa tem que ser mudada. E a esquerda tem que se automudar também. Tem duas perguntas aqui. Se a alta da taxa de juros no Brasil não vai eternizar nossa dívida interna e externa? Qual a cifra das duas dívidas atualmente? Se há previsão de saldá-las? Olha, a taxa de juros, ela determinada pelo Brasil, né, ela tem um impacto sobre a taxa de juros, sobre a dívida mobiliária do governo, a famosa dívida interna. Então, ela tem um impacto, atua como um tiro sobre o próprio pé, né? Então, o importante não é o nível da dívida interna, mas sim a percentagem do PIB. Efetivamente, de 94, a participação percentual da dívida interna passou ao torno de 25%, chegando a mais de 50% no início dos anos do século XXI, e agora nós caímos. Nós estamos, acho que, chegando a 39%, 40%. Né? Então, o importante é o percentual. O importante também entender outra coisa, o que o François Chernet chama de mimetismo no neoliberalismo. Existe uma necessidade de se estabelecer padrões para orientar o investimento. Já que o investimento é muito volátil e tem muita instabilidade, então existe necessidade de indicadores que orientem o investimento seguro. Né? Então, agências de classificação de risco, e muitas vezes esses indicadores são absolutamente frágeis. Né? Eu lembro de uma entrevista de um economista sênior do Bradesco, isso para dizer o seguinte, que os mercados tendem a ficar nervosos quando a relação dívida-PIB chega ali próximo de 50%. Digamos, esse é um código estabelecido em comum, né? Bem, mas isso não necessariamente indica que existe a possibilidade de um país quebrar quando essa relação chega inexoravelmente a 50%. É porque existe uma espécie de acordo tácito entre agências e percepção de investidores de que aqueles indicadores podem indicar que o país não vai honrar suas dívidas, né? O governo não vai honrar suas dívidas. Então, o importante é o nível, não é o montante. A alta taxa de juros, obviamente, dificulta, mas ela não tem impedido que haja uma queda, tá? Exatamente pelas condições de grande liquidez internacional.
Então, associado a isso, é a outra pergunta, que na economia do Brasil, quais as melhorias, que fatores influenciaram o crescimento na economia global? Ou seja, quais são os fatores positivos, né, que fazem com que que explique o crescimento que nós observamos hoje e as condições relativamente favoráveis na distribuição de renda. O crescimento econômico é uma coisa normal no capitalismo, né? Não tem novidade. A novidade é que depois de 25 anos, mais ou menos, atingimos as taxas que nós estamos atingindo. E se os dados do IPEA estão corretos, cerca de 19 milhões de pessoas atravessaram a linha de pobreza em um ano, devido ao crescimento econômico, devido às políticas de renda mínima aí do governo federal. Existem, talvez estruturalmente, duas grandes novidades na economia brasileira. Uma é a tendência e todas as duas se refletem na forma como a gente se relaciona com o exterior. Como eu falei, tradicionalmente a gente enfrenta uma restrição do balanço de pagamentos. E a restrição do balanço de pagamentos ela se refletia no câmbio. Toda vez que a economia se aquecia, as empresas importavam mais máquinas para poder produzir mais, aumentava a taxa de câmbio porque necessitava de mais dólares, né? Uma apreciação da taxa de câmbio, precisava de mais dólares para poder pagar as máquinas compradas no exterior. Hoje nós temos a combinação de duas coisas. Nós temos uma apreciação das commodities agrícolas internacionais, que faz com que as nossas exportações batam recordes, por causa do efeito da China. E isso tende a perdurar no tempo, né? É um efeito, enfim, que faz com que, estranhamente, aquilo que passamos a vida inteira criticando, quer dizer que a baixa dinamicidade das exportações de matérias-primas, elas passam a ter uma relevância, dado o tamanho da economia chinesa e ao seu papel como uma espécie de processador de matérias-primas para o mercado central americano. Então, aumento das exportações de soja, de minério, que gera saldos expressivos na balança comercial e ganhos na conta corrente do balanço de pagamentos. O outro aspecto positivo é a tendência à autonomia do país em relação às importações de petróleo. Essa talvez seja a grande mudança estrutural do país, dado isso não é o efeito de descobertas de campo de petróleo, é o efeito de 50 anos de esforço de inovação tecnológica de uma empresa estatal, né? Que não foi privatizada por pouco. O Fernando Henrique queria transformar ela de Petrobras, uma época, lembra da época que queria transformar a Petrobras em Petrobras, dizia que estatal era meio feio, tudo mais. E então, isso é graças a esforço tecnológico que faz que consigamos, de forma inédita no mundo, extrair petróleo em profundidades antes não sonhadas. Ou seja, tem um esforço de construção nacional que não pode ser desconsiderado. Existe um mercado interno enorme, grande massa, né, de pessoas. Você pode criticar as políticas ou não, mas efetivamente existe uma inserção no mercado de consumo de massa. Isso faz com que o Brasil assuma uma certa, um papel, né, na economia mundial, que é uma certa novidade. A sustentabilidade dessas taxas de crescimento está muito associada a dois fenômenos. Primeiro, a gente conseguir manter saldos positivos na balança comercial, ou pelo menos na conta corrente, que é a soma da balança comercial e serviços, o que é dificultado pelo fato do real estar muito apreciado. Nossas exportações ficam muito caras, então a gente tende a perder espaço. Mas como há o efeito China, né, nas compras de soja de minério, isso se sustenta. Ou seja, então uma combinação inusual, uma combinação rara na história brasileira, onde nós temos taxas de juros baixas nos países centrais, que fazem que venham fluxos de capital, investimento inclusive direto para cá, porque é um grande mercado, e existe saldos expressivos na balança de pagamentos, porque nós estamos exportando muito, né? Então isso gera condições propícias para nós avançarmos para, digamos, o aprofundamento dos espaços ocupados pelos trabalhadores na vida nacional. Quer dizer, então, espero ter falado menos dessa vez.